bem-vindos ao canal Compartilhando Conhecimentos. Meu nome é Nelisa e conforme eu havia mencionado no vídeo anterior, hoje eu vou apresentar aqui a forma de calcular, os tributos que estão abrangidos pelo Simples Nacional naquelas empresas comerciais, ou seja, aquelas que compram e vendem seus produtos sem promover quaisquer alterações nos mesmos. Empresas que estão aí enquadradas no anexo 1º. Lembrando que esse cálculo que eu vou demonstrar é exatamente para aquelas empresas que vão iniciar as suas atividades agora em 2021. Eu vou compartilhar na tela aqui e aí a gente vai fazer juntos, tá? Vamos lá, então. Só um minutinho. Como eu mencionei, diferentemente dos demais regimes de tributação, no Simples Nacional, a gente precisa calcular a alíquota efetiva, para depois sim aplicar sobre a base de cálculo, que é o valor do faturamento. Então, hipoteticamente, aqui nós temos o valor de uma receita, que seria de janeiro de 2021, nesse valor aqui, R$ 54.555. Para efeito da determinação da alíquota nominal, deve ser utilizada a receita bruta acumulada nos 12 meses anteriores ao período da apuração. E aí então surge a primeira questão, né? Mas a empresa está começando suas atividades agora. Também eu falei aqui da alíquota nominal, só que eu falei que nós precisamos encontrar a alíquota efetiva. O que isso quer dizer? Quando a gente vai lá para a Lei 123 de 2006, depois eu vou deixar o link certinho aqui nos comentários ou na descrição dos vídeos, mas eu tenho já um resumo aqui, onde a gente já tem as faixas, faturamento mínimo, faturamento máximo, alíquota. Essa alíquota aqui é o que a gente chama de alíquota nominal. Quer dizer, então, que a empresa que está na faixa 2, ela vai pagar 7,3% sobre o valor do faturamento dela? Não. Até 2018, até 2017, na verdade, era assim, havia uma alíquota e era aplicada essa alíquota sobre o valor do faturamento mensal, né? De acordo com a faixa ali de enquadramento, ok. De 2018 para cá, mudou. Então, o que a lei traz para a gente é a alíquota nominal. E aí a gente precisa calcular a alíquota efetiva, que é isso que a gente vai calcular. Nós vamos calcular a alíquota efetiva. Agora, vamos partir aqui então para o primeiro mês, tá? Nesse caso, como é o primeiro mês de atividade, a receita bruta acumulada, vai ser a própria receita oferida no mês de apuração multiplicada por 12. Então, como eu dei o exemplo aqui de 54.555 vezes 12, então chega-se a uma receita bruta, vamos dizer assim, proporcionalizada, de 654 mil, tá? E aí é que vai entrar a questão, então, que nós vamos ter que encontrar a alíquota efetiva. Aqui já está calculado aqui para a gente 7,38, mas eu vou explicar certinho como a gente vai fazer. Então, existe uma fórmula. Qual é a fórmula? RBT12 é o termo que é utilizado para falar que é a receita bruta total dos últimos 12 meses, vezes a alíquota, que é a alíquota nominal que está lá no anexo 1º lá da Lei Complementar 123 de 2006, menos PD, que é o que? Parcela a deduzir. Tudo isso dividido pela receita bruta total 12, tá? Então vamos lá. Eu vou apagar aqui esse valor, tá? Deu 0 ali. Vamos fazer junto então. Ele na verdade ele já está todo linkado, então é por isso que ele já traz os cálculos para a gente. Mas vamos lá, 54.555 vezes 12, então vejam que deu aqui os mesmos 654 mil. Tá,
Como que é feito então esse cálculo para chegar aqui no 7,38? Tem a fórmula aqui, mas vamos fazer ela aqui no passo a passo. Então vamos pegar aqui a receita bruta total 12, né? A RBT 12. Então 654, 660, certo? Vamos pôr um sinalzinho de igual aqui, que senão não vai funcionar. Vezes a alíquota. Ah, agora a gente precisa saber então qual é a alíquota. Aí vem um outro questionamento. O que a gente precisa fazer? Vai dar um errozinho aqui, normal, que a gente não fechou a fórmula ainda. Tá, aqui o sistema já está trazendo para mim que é a faixa 3, porque eu já coloquei algumas fórmulas ali para facilitar. Mas como que a gente faz para achar? Bom, então temos aqui 654 mil. Vamos lá no anexo primeiro, vamos ver se de fato está certa a minha fórmula, se ela está na faixa 3. E já vamos anotar então esses valores da alíquota, vejam que é 9,5, e o PD, que é a parcela a deduzir, 13.850. Vamos ver se a gente vai encontrar esses mesmos valores. Então, 654.660. 654 mil está aqui na faixa 3, porque é de 360 mil e 1 centavo até 720 é a faixa 3. Alíquota nominal 9,50 e a dedução 13.860. Bom, até aqui é o que a gente precisa saber nesse primeiro momento, tá? Essas outras questões eu vou mostrar para vocês mais no final. Mas para a gente calcular o valor mensal, o que a gente precisa saber é essa informação aqui. Qual é a faixa de enquadramento, qual é a alíquota nominal e qual o valor da parcela a deduzir. Vamos lá para o mês 1. Então, tínhamos aqui já, né, o valor da nossa RBT 12, vezes, então, a alíquota que nós encontramos de 9,50%, vamos até colocar aqui, certo? Seguindo os princípios matemáticos aí, né, a gente tem que colocar todas as questões entre parênteses, né, multiplicação primeiro, depois a subtração, né? Então vamos seguir aqui os parâmetros, colocando todos os parênteses dentro do que tem que ser, né? Colocando cada parêntese em seu lugar. Menos a parcela a deduzir, que era de 13.860. Então, 13.860. Tá, deu esse valor aí. Chegamos ao resultado? Não chegamos ao resultado. Até porque nós precisamos encontrar uma alíquota efetiva e aí tá dando um valor, assim, se isso fosse uma alíquota seria gigantesca, né? Seria 48.000%. Não, então não é. Então tá faltando uma coisinha aqui ainda. Vamos colocar mais um parênteses, porque agora a gente vai ter uma outra parte, né, da fórmula, que é a divisão pela própria receita bruta acumulada, pela própria RBT 12, então dividido por 12, dividido por 654, 660. Ok, vejam que agora o número já deu quebradinho, né? Como trabalhamos com alíquota, a gente passa esses valores aí para números percentuais. Então, vamos deixar com duas casas, 7,38, certo? Bateu com o que eu tinha aqui. Tá, então agora chegamos aqui à alíquota efetiva, 7,38, tá batendo com esse, certo? E para calcular o valor do Simples Nacional? O valor do Simples Nacional, ele tem como base o valor da receita, o valor do faturamento mensal, né? Então, aí sim a gente tem agora aqui a receita mensal, e aí agora nós podemos calcular o valor do Simples Nacional referente ao mês de janeiro. Como que a gente faz então? A gente vai pegar a receita mensal vezes a alíquota efetiva, 4.027,73. Então, eu tive uma receita
mensal de R$ 54.555 e vou pagar de Simples Nacional R$ 4.027,73, tá? O que está abrangido aqui, né? É bom a gente recapitular o que está abrangido. Então, aqui nós temos a distribuição dos tributos, tá? Então, como que ficou, né? Então, nós sabemos aqui que no anexo primeiro, a empresa vai pagar imposto de renda, contribuição social, PIS, COFINS, contribuição patronal previdenciária, que é o famoso INSS, e o ICMS. Tá? Só que cada tributo tem um percentual de participação. Vou aumentar um pouquinho mais as letras aqui, porque eu acho que está muito pequenininho. Se desconfigurar, a gente aumentar essa coluna aqui. Isso daqui é importante, tá? Porque quando a gente olha aqui, olha para o ICMS, a gente vê que o ICMS tem 33,50%. Então quer dizer que do total que eu estou pagando, 33% é de ICMS? Não, 33% e meio é a participação do ICMS sobre o total a ser arrecadado, tá? Então, tanto que a gente tem aqui o percentual nominal, tá? Que deu 100%. Eu vou voltar aqui no anexo primeiro. Lembra que eu falei daquela outra parte da tabela? Então, ó, imposto de renda 5,5%, contribuição social 3,5%, COFINS 12,74%, PIS 2,76%, contribuição 42% e ICMS 33,5%, tá? Esses são percentuais efetivos, não são são percentuais nominais, não são percentuais efetivos. Isso é muito importante, por quê? Porque na hora em que a empresa, que ela é comércio varejista, e ela vende com a opção de permitir crédito do ICMS para o seu cliente, ela não pode nunca colocar que o percentual é 33,5%. Nós vamos ver que o percentual é 2,47%. Tá? Então, ao invés de ela transferir, como nas demais empresas, né, lucro real, presumido, ou seja, aquelas empresas que são tributadas segundo o regime periódico de apuração do ICMS, que tem ali a alíquota de 12%, 18%, nesse caso aqui, o Simples Nacional vai transferir 2,47%. Tá? Então, a gente precisa agora encontrar o percentual efetivo. Para isso, o que a gente vai fazer? Bom, dentro do 7,38%, 5,5% é de imposto de renda, tá? Então, em relação ao 7,38%, o percentual efetivo representa 0,41%. Do 7,38%, 33,5% vai para o ICMS. Na verdade, vai quanto para o ICMS? R$ 1.349,29. Por quê? Porque eu vou aplicar, eu vou aplicar a fórmula aqui, que eu vou chegar no percentual efetivo, né? Então, eu vou pegar a alíquota, o percentual nominal, né? E vou multiplicar ali pela alíquota efetiva e eu vou ter, então, o valor de 2,47%, que é esse o valor que as empresas que podem transferir crédito de ICMS devem deixar destacados lá no campo próprio lá da nota fiscal, que é nos dados adicionais, certo? E se a gente somar aqui todos os percentuais efetivos, olha, vocês podem ver aqui embaixo, né, que a soma vai bater com essa aqui, 7,38. Então, tá batendo, tá? Esse valor aqui de 1.349,29
Como que a gente calcula? Eu falei que é 2,47. Em relação a quê? Em relação ao valor da receita mensal. Então, vejam, quando eu abro a fórmula, ele fala que ele está pegando 2,47 vezes C9, que é o que? O valor da minha receita mensal, tá? Então, é sobre o valor da receita mensal, né, que eu vou poder transferir aí o valor do crédito do ICMS. Então, se eu tenho uma receita mensal de 54.555, eu posso transferir 2,47% para os meus clientes, tá? É assim que funciona. Nesse caso aqui, nós tivemos o primeiro mês. O segundo mês, eu vou pular. Vocês vão entender agora, a hora que eu fizer o mês 3. Vocês vão entender o porquê. Porque o mês 2, ele vai utilizar a mesma faixa, vamos dizer assim, a mesma faixa, acabar encontrando a mesma alíquota, pelo menos aqui no exemplo, encontrou a mesma alíquota efetiva do primeiro exemplo, do primeiro mês. Quando as empresas não estão mais no primeiro mês, mas também não tem 12 meses de apuração, então, como que é feito o cálculo? Muda a sistemática. Não muda muito. Na verdade, o que muda é a forma de encontrar a RBT 12. Tá? Daqui para baixo, não muda nada. Daqui para baixo, tá? Continua da mesma forma. O que vai mudar é a forma de encontrar a RBT 12. Olha, aqui já foi para 685, tá? Já foi para 645. Por quê? Como que foi feito isso? Como que a gente faz? Então, nesses meses em que a empresa não tem ainda 12 meses de apuração, ela tem que fazer o quê? Utilizar a média aritmética da receita bruta total auferida nos meses anteriores, né? Muito importante isso, sempre nos meses anteriores ao do período de apuração. Então, nunca vai utilizar, para fins da RBT 12, o valor da receita bruta do mês, tá? É sempre dos últimos meses. Então, nesse caso aqui, se a gente abrir a fórmula, nós vamos ver que ele está pegando aqui, ó, as receitas estimadas, obviamente, né? Do mês de janeiro e do mês de fevereiro. Então, somou-se os 2 meses e chegou-se a essa média de 57 mil. Aí sim, multiplica por 12. E aí nós temos a RBT 12, 685. Depois, permanece da mesma forma o jeito de calcular, tá? Aqui, ó, quando a gente tá no mês 4, ó, vejam que ele vai sempre pegar a média dos meses anteriores ao período. Isso é muito importante, tá? Isso tem que ficar bem claro. Então, só que agora aqui ele já deu 1 milhão. Por quê? Porque no mês de março, né, tomara que assim seja, que a empresa tenha um faturamento superior, né, que tem um cenário muito bom, né. Claro que eu estou utilizando projeções e que a gente sabe que isso nem sempre acontece, principalmente agora que estamos aí nesse momento de pandemia, mas é importante a gente trazer essas informações porque são situações que ocorrem mesmo, que podem mesmo ocorrer. Talvez não tão, tão distantes, né? Esses valores, tem quase 3 vezes, 2 vezes e pouco aí o valor, 2 vezes e meio praticamente o valor, mas sim, pode acontecer. E em alguns casos, quando tem essa mudança, inclusive a mudança na faixa. Então,
até o mês 3, nós estávamos na faixa 3. Já no mês 4, estamos na faixa 4, tá? Muda a forma de calcular? Não, não muda. A única coisa que muda são os valores que a gente tem que acompanhar de acordo com o que está lá no anexo primeiro. Eu sei que o sistema faz tudo isso, eu sei, mas eu sempre costumo dizer, temos que saber como o sistema faz. Não adianta a gente confiar somente no sistema. Eu sei que o sistema faz, eu sei que isso hoje é feito diretamente no portal do Simples Nacional, mas hoje eu falo para aqueles empresários que estão começando as suas atividades, para aqueles estudantes que precisam saber como que funciona, e nem sempre você tem ali o sistema aberto, o Simples Nacional, para você poder calcular. Se você é empresário, tudo bem, você tem, mas se você é um estudante, você não tem o sistema ali do Simples Nacional para calcular. Talvez você até trabalhe num escritório que permita que você faça os cálculos utilizando os sistemas próprios, né? Não do Simples Nacional, sistemas de gestão de escritórios. Mas muito mais do que simplesmente seguir o que os sistemas fazem, é saber fazer, né? Esse é o meu objetivo, é compartilhar esse conhecimento. Não é dizer, o sistema faz. Porque o sistema faz, isso a gente sabe. Mas o conhecimento, ele sempre nos move a buscar entender como o sistema faz, o porquê que de repente deu isso, né? Então, assim, dessa forma eu acho que dá para entender o porquê, né? Como que funciona. Eu fiz aqui, não vou ficar explicando tudo novamente, porque acaba ficando cansativo e o vídeo acaba ficando muito extenso também. Mas eu fiz aqui de todos os meses, né? Pra gente ter uma comparação. Eu tenho um resumo aqui, olha. Resumo da tributação de um período de 12 meses. Então vejam que aí, a depender de como a empresa se comportou, né, ao longo dos meses, ela se movimentou dentro das faixas de enquadramento, tá? Isso é muito relativo. Cada empresa tem um histórico, não dá para a gente afirmar que isso pode acontecer e que vai acontecer em todas as empresas. Mas se vocês observarem as alíquotas, olha, mesmo estando na mesma faixa, às vezes tem alterações pequenas, mas tem de 7,38 para 7,48, né? Eu não estou levando em consideração nem o valor do Simples Nacional a pagar, porque isso daqui está relacionado com a receita mensal. Mas o objetivo aqui é mostrar a movimentação da alíquota efetiva, a movimentação da faixa de enquadramento. Tá? Então, olha, nos 3 primeiros meses, a empresa se manteve na faixa 3. Tá? Depois, 2 meses, ela passou faixa 4, ok? Do mês 6 até o mês 10, ela ficou na faixa 5. Observem que aqui no mês de julho, a alíquota efetiva dela foi de 10,08%. Então, ela teve um início de 7,38%. E aí, quando chegou no mês 7, essa alíquota efetiva passou para 10,8%. Então, é uma diferença que tem que ser considerada. Eu não fiz o cálculo de quanto que dá, mas vamos fazer rapidinho aqui. Ó, dá uma diferença de 2,7%, tá? Isso não tem como falar que não é relevante. É relevante sim. E observem que nesse mês aqui, que a alíquota efetiva dela foi de 10,8%, o faturamento dela nem foi assim tão expressivo, tá? Mas o que aconteceu? Ela veio de um acumulado dos períodos anteriores, né?
Então, uma das complexidades aí do Simples Nacional, né, que eu sempre digo que de simples só tem o nome, é essa questão de que você nunca sabe ao certo o quanto você vai pagar, né? Porque a alíquota ela vai variar conforme a empresa se comportou aí ao longo de um determinado período e não exatamente naquele período, né? Diferente do que ocorre aí no lucro real, no lucro presumido, principalmente em relação ao ICMS, PIS, COFINS. Não falo imposto de renda e contribuição social porque esses são trimestrais e tem outros fatores aí que acabam envolvendo, né? Mas PIS, COFINS, ICMS, as empresas que são que têm prestação de serviço também, elas já sabem quais são os percentuais que são devidos. Nesse caso aqui, não. Nesse caso, o que a gente sabe só é depois que fecha o mês, o quanto que vai pagar. Então, é importante a gente conhecer tudo isso. Depois ela acabou até voltando aqui para a faixa 4, mesmo tendo um faturamento mais expressivo em dezembro, né? Ela ainda assim pagou menos, mas isso porque foi feito aí dessa média aritmética, né? E quando a empresa já tem mais de 12 meses, ela vai sempre pegar os últimos 12 meses, vai ser sempre a mesma lógica. Então, pode também acontecer de depois a empresa já estar um pouquinho mais madura, ter alguma situação semelhante a essa. Então, uma outra questão que eu comentei no vídeo anterior e por fim acabei não falando é a questão do sublimite, né? Então, vou aproveitar aqui que eu estou com o anexo primeiro, eu vou mostrar aqui para vocês, ó, até 3.600.000 nós temos aqui um percentual de participação do ICMS, tá? Então, aqui em São Paulo, o sublimite é 3.600.000. Então, se a empresa estiver se ela faturar, né, a RBT 12 dela for de até 3.600.000, ela vai pagar todos os tributos dela na forma do Simples Nacional. Se ela passar de 3.600.001 né, até 4.800.000, ela permanece no Simples Nacional e ela vai pagar o imposto de renda, a contribuição social, COFINS, PIS e a contribuição patronal dentro dessa modalidade. Mas vejam que não tem aqui nenhum percentual de ICMS. Por que que isso ocorre? Porque nesse caso, a empresa ela vai pagar como se Simples Nacional não fosse. Tá? Então, como nós vimos aqui nesse mês 1, ela pagou, na verdade, 2,47, certo? Que foi dos 54.000. Vamos imaginar, tá? Vamos só imaginar que os produtos dela sejam todos eles tributados aí a 18%, não tem nenhuma redução de base de cálculo. Vamos só imaginar que a alíquota padrão, 18%. Daria 9.800 somente de ICMS, muito diferente desses 1.300. Ela vai pagar esses 9.800? Não, na verdade não. Ela vai verificar ali o valor que ela adquiriu, né, ao longo, nesse mesmo período, nesse mesmo mês, e ela vai poder descontar ali o valor do ICMS que ela passa a ter direito então, né? Que uma vez que ela deixa de ser tributada pelo Simples Nacional em relação ao ICMS, ela também passa a ter direito ao ICMS que vem destacado nas notas fiscais que ela compra. Então, isso é importante que as empresas, que as pessoas que estão, né, ingressando agora no mercado tenham esse conhecimento, tá? Então, pessoal, o que eu tinha para falar aí, né, sobre essa forma de tributação, hoje era isso. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, compartilhe esse conhecimento, né? Passa para frente. Se não gostou também, deixa ali um comentário.
e vamos construindo esse conhecimento juntos, né? Mais para frente tem uma novidade, estou preparando aí um curso para quem se interessa pela área fiscal, mas ainda está bem embrionário, mais para frente eu volto a falar sobre ele. Mas por hoje era isso. Agradeço a atenção, espero que tenham gostado. Até mais.